Olá, tudo bom? Como funciona uma mentoria para a dissertação de mestrado? É legal, não é legal? Como que funciona? Essa é uma das dúvidas mais recorrentes de quem contrata uma mentoria ou uma assessoria. É legal, com certeza, no sentido de você contratar uma mentoria. Como funciona uma mentoria? Mentoria, por si só, é um processo que um profissional experiente irá lhe acompanhar, lhe aconselhar, lhe direcionar, lhe dando todos os apontamentos para você atingir um determinado fim. Para um mestrado, para uma dissertação de mestrado, eu diria que a mentoria ela vai um pouquinho além. Um aluno meu falou essa semana, quando a gente estava na escola ali no ensino fundamental, no primeiro ciclo, a professora ajuda a escrever, pega na mão, dá os direcionamentos, diminui, coloca a leitura, por exemplo, numa linguagem mais simples, conta histórias, compartilha experiências, sempre impulsionando o aluno a desenvolver ou a se desenvolver da melhor forma. Numa dissertação de mestrado, eu diria que vai funcionar mais ou menos assim. O mentor, ele não só compartilha a experiência, mas ele vai pegar na mão, ele vai ensinar o discente a entender conceitos, vai ler o texto, vai apontar as falhas, vai direcioná-los a algumas soluções. E por que você pode pensar assim numa perspectiva, mas esse não seria o papel do orientador? Na verdade, o orientador de pós-graduação, ele parte do pressuposto, na grande maioria das vezes, que o aluno já sabe aquilo tudo, ou deveria saber, inclusive os jargões de linguagem. Então, por exemplo, muitas linguagens como construtos, variáveis, o que é um objetivo, o que é um problema, onde você vai procurar, banco de dados, o que é científico, o que não é, e assim por diante, tudo isso vai fazer com que o aluno ele possa se perder no meio do caminho. São muitas variáveis que ele não entende, embora o orientador parta do pressuposto que ele entenda. E muitas vezes ele fica com vergonha ou fica assim muito constrangido de perguntar para o professor. E às vezes ele pergunta, o professor responde, ele não consegue entender na primeira vez. O mentor, então, ele vai servir também para esse processo de compreensão do mundo do mestrado, do mundo do doutorado, do que seria uma dissertação. Vai compreender, um bom mentor, ele tem que compreender as diferenças das variáveis existentes entre uma instituição, entre um professor e outro, para entender o que seu programa ou seu professor está querendo. Às vezes, não adianta você, eu vou me espelhar numa dissertação que já foi apresentada para poder defender o meu trabalho, porque aquele seu professor tem outras ideias, tem outro momento que ele está vivendo, tem uma outra forma de considerar que aquilo é certo ou errado. Ou ainda, existem algumas variáveis que ele pode considerar ou não. Então, o mentor, ele vai servir justamente para isso, para fazer, para não só lhe direcionar, mas para entender o que você precisa, para entender esse processo junto com você, para fazer com que o seu trabalho se desenvolva de uma forma mais orgânica, no sentido de fluida, de uma forma que você tenha começo, meio e fim, que você veja um horizonte de expectativa e não só veja o horizonte de expectativa, mas você pratique essa expectativa e realização, essa expectativa e ação, fazendo com que esse processo de desenvolvimento de dissertação de mestrado se torne muito mais tranquilo, muito mais prazeroso, porque às vezes o discente, por não entender todas essas variáveis e às vezes não entender, causar e muitas vezes até uma separação ali, um ruído de relação entre orientando e orientador, ele acaba não curtindo o processo de pesquisa. E o processo de pesquisa, a produção de pesquisa, ele é extremamente prazeroso. Como eu sou mulher e mãe, eu comparo a gravidez. Ou você leva uma gravidez pesada e aquele momento vira um tormento, ou você leva aquele momento acompanhando ou se deliciando com cada mudança de corpo, com cada evolução do bebê,
Mais ou menos isso. A dissertação de mestrado, ou quando você produz um artigo, ou produz uma tese, é mais ou menos isso. É como se você estivesse gestando. É como se você estivesse incorporando esse processo de pesquisa e de compreensão, e com certeza é um momento que você vai crescer muito se você conseguir aproveitar o máximo dessa experiência, tirar dessa experiência todas as coisas boas que pode ter, mesmo que embora tenha algumas intercorrências, às vezes você pode ter que mudar, às vezes muda de orientador, às vezes muda a linha de pesquisa, ou como aconteceu com um aluno nosso, simplesmente muda a lei, aquilo que era ontem, que era objeto de estudo, não é mais hoje, ou deixa de existir a força, como alguns partidos ou alguns movimentos que são estudados e de repente morrem. Mas o estudo não morre, às vezes isso dá um desencantamento aí por parte do discente, mas se ele estiver com o mentor lhe auxiliando, ele pode ver que até mesmo nesses momentos que parece ter um ruído, parece ter uma intercorrência, ele vai conseguir aproveitar muito mais e enxergar sempre o lado positivo. Uma outra questão que o orientador ou que o mentor vai estar sempre acompanhando ali o discente durante esse processo de desenvolvimento é a questão da delimitação. Quando um dos maiores problemas que eu vejo é quando a gente está descrevendo ou desenvolvendo um estudo, são tantas as informações, a gente lê tanto, se dedica tanto, começa a compreender tanto do tema que a gente acaba muitas vezes com muita facilidade saindo do eixo e dando uma de Homem-Aranha, né? Abrindo a linha de pesquisa para vários lados. O mentor vai fazer com que você não corra esse erro, vai sempre lhe trazer para a realidade, sempre lhe trazer para aquela linha de pesquisa, sempre voltar para o seu objetivo de começo, meio e fim, e sempre lhe orientando durante esse processo. É um processo extremamente rico, é um processo extremamente prazeroso, que vai depender da sua dedicação e do acompanhamento ideal. Tem muitas pessoas que conseguem passar por esse processo sozinho. Tem pessoas, só ele, o orientador, consegue desenvolver, consegue passar por esse processo de gestação e ter o bebê, que é a dissertação. E passam por isso tranquilamente. Existem pessoas que sofrem muito nesse processo. Existem pessoas que não conseguem se habituar tanto nesse mundo e têm um pouco mais de dificuldades. Mas a mentoria para um perfil ou outro certamente será enriquecedor no sentido de que você terá com quem conversar, com quem entenda, com quem já passou por isso, com quem tem experiência. Então, nesse sentido, o processo de mentoria ele vai ser extremamente enriquecedor, não só legal, como ético, como moral, no seu acompanhamento não apenas de estudo, mas também o acompanhamento psicológico, o acompanhamento emocional, o acompanhamento de compreensão. Vai ser aquela pessoa que vai até mesmo impedir com que você vire o chato social. Muitas vezes, quando a gente está inclinada a um estudo, a gente fica tão obcecado por aquele objeto, por aquele momento que a gente está vivendo, que a gente só fala disso. E muitas vezes, como eu já vi acontecendo com alguns alunos, ou ele se sente perdido porque não tem com quem conversar a respeito do assunto, ou ele vira o chato social, aquele cara que só fala disso, que chega nas reuniões de família só fala disso, que à noite só fala disso, chega nas festas só fala disso. Então, até uma pessoa que não consegue viver ou incorporar esse momento da pesquisa de mestrado de uma forma natural. Eu não digo até que será necessário que alguns finais de semana o discente se dedique realmente à pesquisa, mas talvez ele não precise abrir todos os finais de semana ou negligenciar todos os finais de semana, nem ao menos as outras relações. Existem pessoas durante esse processo que ficam tão nervosas, tão angustiadas, que acaba ocasionando outros problemas de saúde, porque não só não conseguem conciliar, e ainda aquelas pessoas que, acho que são as maiorias, que vão negligenciando no sentido de deixar para depois, quando chega na última hora, aquele trabalho não está gerido, não foi feito processo,
e acaba fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Muitas vezes incorre o risco de ser reprovado e perder todo o investimento daqueles anos. Por isso, a mentoria, como eu já falei, ela é fundamental para quem quer passar esse processo de uma maneira mais prazerosa, menos cansativa, realmente com não só um mentor, mas um amigo durante esse processo. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.